minúcias da doutrina penal nazista, até porque se tem uma coisa que marca o nazismo, é uma desorganização teórica. Eles fazem alguns recortes muito loucos, por exemplo, eles tentam encaixar o próprio Nietzsche na teoria deles, não é bem assim que o Nietzsche pensa, eles tentam cada vez mais legitimar e trazer para o campo do jurídico o irracional, o terror. Então o nazismo é marcado por uma inconsistência teórica. A gente não vai discutir aqui, por exemplo, os julgamentos do Freisler, a gente não vai discutir aqui as teorias do Metzger, por exemplo, que tem um livro, né, do Munhoz Conde muito famoso. O que a gente vai discutir aqui, na verdade, existiu um direito, existe uma dor famoso. O que a gente vai discutir aqui, na verdade, é o seguinte, que existiu uma tentativa de racionalização, existiu um direito, existiu uma dogmática que tentou racionalizar o irracional, que deu áreas de legitimidade para a perseguição de grupos vulneráveis, de opositores de um regime extremamente brutal. Bom, dito isso, acho que é uma coisa que a gente deve ter em mente, né, durante toda a apresentação, é que o direito assumiu a forma do nazismo durante, né, o Terceiro Reich, e o que a gente vai falar aqui, então, é trazer uma leitura dos conceitos que o Zaffaroni entende, o que seria para ele um direito penal humano, que vai ser tema de um expositor. Depois a gente vai falar sobre o que não seria um direito penal humano, ver se a gente encontra teorias atuais que desviariam dessa proposta do Zaffaroni de um direito penal humano. E também a gente vai tratar sobre um tema que o Zaffaroni trouxe, né, nessa introdução, que é a questão do encapsulamento da dogmática. Ao final disso, a gente vai propor uma leitura desse texto do Zaffaroni, a gente vai fazer meio que um balanço através de uma vertente crítica de leitura, através de uma vertente marxista. Então, a ordem das apresentações, a gente vai passar, depois que eu terminar de falar, a Silmara, ela vai relatar a leitura, ela vai trazer os principais pontos, né, do texto que a gente leu. Depois a palavra vai para o Bruno vai trazer reflexões sobre o conceito de direito penal humano do Zaffaroni como um freio, né, para o punitivismo brutal, para o punitivismo mais desenfreado, né, digamos assim. E depois a Gabi, a Faco, ela vai trazer para a gente a teoria do direito penal do inimigo, como que ele contrasta com uma noção de direito penal humano do Zaffaroni. Por fim, o Marcos, então, vai falar sobre o encapsulamento da dogmática e como que o direito pensa, às vezes, dentro dele mesmo, né? Não tem contato com os fenômenos concretos para fora dele. E ao final da apresentação, então, eu vou fazer esse balanço da crítica, esse balanço de leituras materialistas, né, marxistas, a respeito das propostas do Zaffaroni, de como ele encontra essa saída para o próprio embrutecimento do Estado. A que ponto elas atingem, a que ponto elas servem de freio, qual o limite dessas ideias, através da vertente crítica. Então, essa vai ser a nossa proposta para o grupo. Acho que o debate vai girar muito mais em torno da própria natureza do Estado, das determinantes do direito, do que em si o direito penal. Essa ficou a nossa proposta principal, e acho que se a Silmara já estiver engatilhada aí, ela já pode nos relatar a leitura. Boa noite, professor, boa noite a todos, professora Heloísa, Marco Antônio Turati, quase chamando de professor já, hein, Marco? Pessoal, eu vou fazer uma breve introdução, né? A gente, na última reunião do grupo, a gente também discutiu a questão da delimitação do tempo, para a gente procurar não se prolongar muito, até mesmo para ter a oportunidade, né, do debate para os colegas aí participantes se colocarem, né? E coloco aqui em público que quando veio a temática proposta pelo Beló, eu falei, meu Deus, estudar para não repetir, Zaffaroni, né, você começa a questionar. Mas então eu faço essa introdução e o primeiro ponto, né, abordado, né, nessa teoria, no estudo do Zaffaroni, é a questão do que o nacionalismo, o nacionalsocialismo, né, imposto, né, na época do nazismo, né, ele não surgiu de forma aleatória, né, ele foi firmado através do direito, e aí a gente também já começa a questionar a questão do juspositivismo, do positivismo jurídico, como que ele ocorre ao longo da história e como ele vem ocorrendo nos dias de hoje. É uma leitura, inclusive, que nos faz pensar nesse movimento de extrema-direita que temos hoje no mundo, né, como um todo,
se aí a possibilidade de retomada de algumas teorias já discutidas, né, nesse pós-guerra, nesse período durante o nazismo aí que foi tão degradante para a sociedade. E, inicialmente, na introdução da obra, o grande questionamento o direito, ele é ahistórico? O direito, né, o positivismo jurídico, ele considera os fatos históricos, ele considera a filosofia e a sociologia como embasamento para suas teorias e para o positivismo jurídico e, consequentemente, para a aplicabilidade desse direito que nós estudamos, né? Porque o nazismo, ele não ocorreu do nada, né? Ele surge de uma Europa totalmente já racista, marcada por várias situações. E vem a ascensão do regime de extrema-direita na Itália e na Alemanha, que vai formalizar isso daí. E quando vem a questão do encapsulamento da doutrina penal, né, que trata desse encapsulamento, o que a gente tem? Praticamente uma gramática, né, jurídica, então está encapsulada, é aquilo que foi posto e aquilo que tem que ser executado, mediante todas as colocações que foram feitas, todas as aplicações que foram colocadas na época desse regime que perdurou e trouxe grandes problemas para a sociedade. Então, e a gente também leva a questionar, a partir dessa leitura, a gente traz uma reflexão para a América Latina. Como é essa questão desse direito posto da teoria aplicada no nazismo, essa purificação de raças e esse direito que punia pela vontade, com a exclusão daqueles que não eram iguais, né? A pura vontade de manifestar um ato penal já era passível de punição, né? E como fica essa temática na América Latina, com uma realidade totalmente, né, que poderíamos considerar diferenciada, mas como fica isso na cabeça dos penalistas da América Latina. Não nasceu do nada o que nós temos hoje, e aí retoma essa questão. A gente considera os fatos históricos, esse direito positivado na América Latina, o direito penal nosso, ele está considerando o que já ocorreu no final, né, na década de 30 do século XIX, entre 1933 e 1945, ou nós temos técnicos aplicadores do direito positivado, né? Como que funciona isso na atualidade? Havia combinado com o Beló que eu não ia me estender muito, porque se eu ia só fazer esse gancho da introdução mesmo, se eu me estender aí, estoura o limite que a gente, né, combinou. E já passaria para o Bruno, porque aí teria que começar falando do direito penal humano, que foi, né, que começou a ser defendido, e se eu entrar nessa parte, aí eu já acabo invadindo a esfera da fala do Bruno. Bruno, passa a palavra. Obrigado, Silmara. Boa noite a todos e todas que estão aqui presentes. Antes de eu começar a falar, eu queria dizer que eu estou com um pequeno probleminha na câmera do meu notebook, acho que boa parte já percebeu. Minha câmera fica abrindo e fechando, eu já levei na assistência, não consegui arrumar. Só que eu prefiro apresentar pelo notebook, porque a bateria do celular ela pode vir a acabar, né? Aí ficaria chato. Pois bem, eu fiquei responsável de abordar o conceito de direito penal humano para o Zaffaroni, na doutrina penal nazista. E, pois bem, quando a gente fala direito penal humano, logo vem na nossa cabeça direitos humanos, que foi positivado em 1948. Entretanto, antes de eu falar sobre a positivação em si dos direitos humanos, eu gostaria de fazer um antecedente. Lembremos que no começo do século XX, né, na primeira metade do século XX, nós tivemos duas grandes guerras. A Primeira Guerra, que inclusive tinha um epíteto da guerra para acabar com todas as guerras, por fim não acabou, não conseguiu impedir a Segunda Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos o período entre guerras, e especificamente na Alemanha, nós tivemos a Constituição de Weimar, uma Constituição que é citada até hoje como uma Constituição que inovou, veio trazendo uma grande positivação dos direitos de segunda dimensão, né, que seriam os direitos sociais, e que até então, na época, seria uma grande inovação. E mesmo essa Constituição, mesmo essa inovação, acabou não conseguindo barrar a ascensão do nazismo, acabou não conseguindo barrar a ascensão da extrema-direita na Alemanha,
e, por fim, culminou no regime nazista e na Segunda Guerra. E gostaria de lembrar aqui também, né, que nessa primeira metade do século XX foi uma carnificina enorme, inteira com as duas guerras no mundo todo, mas principalmente na Europa, né, 20 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial. Tivemos, sim, um genocídio também logo na Primeira Guerra Mundial, um genocídio do povo armênio. Na Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 70 milhões de pessoas morreram. E lá, como todos nós bem conhecemos, tivemos o genocídio do povo judeu, que seria cerca de 7 milhões de judeus. Enfim, depois de todo esse clima tenso, esse clima pesado, depois de vários países destruídos e tudo mais, logo após na Segunda Guerra, né, que acabou em 45, em 1948, nós temos, então, a positivação dos direitos humanos na Declaração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, positivado pela ONU, em 1948. Enfim, o que seria agora, então, o conceito de direito penal humano para o Zaffaroni? Seria, basicamente, a gente pegar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e usarmos como um filtro axiológico, porque a partir do momento que ela foi positivada, ela impõe a todos os países que são membros até então, né, todos os países que têm como norte essa carta, esse documento, impõe uma reestruturação completa, basicamente em todo o ordenamento jurídico, né? Todo ordenamento jurídico, principalmente o direito penal, que aqui nós vamos abordar, ela tem que levar em consideração esse filtro axiológico, esse filtro valorativo. Pois bem, então, esse seria basicamente o direito penal humano. E a finalidade dele, como assim na finalidade do próprio documento, da própria declaração, seria basicamente a gente tratar a pessoa humana como uma pessoa humana, como um ser dotado de direitos, de um ser dotado de garantias, direitos fundamentais. Pois bem, tudo isso, como o Beló bem falou na parte dele, seria meio que um freio, sabe? Um freio para o punitivismo, um freio para, de repente, atuais ditaduras, novos regimes totalitários, autoritários, que venham a suprir todos os direitos e garantias fundamentais e todos os direitos humanos, basicamente, dos indivíduos. Pois bem, só que o Zaffaroni aqui, por exemplo, ele faz um entretanto, né? Tipo, ele pega e fala que para você realmente conseguir concretizar os direitos humanos, você vai precisar de política, você vai precisar de uma boa colaboração, até porque os direitos humanos, assim como o direito penal humano, eles são um dever ser, eles existem no plano teórico, e para que eles possam vir a ser, para que eles possam vir a se concretizar, eles precisam de muita política e eles precisam de muita ajuda, de muita colaboração. Pois bem, e agora que eu abordei o que seria o direito penal humano para o Zaffaroni, eu vou falar o que seria o direito penal desumano na concepção dele. Pois bem, o Zaffaroni mesmo, ele fala na doutrina penal nazista que os direitos humanos e o direito penal humano, eles encontram empecilhos para serem implementados e respeitados. Empecilho, um exemplo do empecilho que ele aborda na obra, que eu creio que seja o principal, seriam basicamente racionalizações desse discurso dos direitos humanos, uma simplificação, meio que, não tem tanto valor assim, não devemos dar tanta atenção assim para tais direitos, podemos sim relativizar tudo isso em nome de uma maior punição estatal, em nome de mais punitivismo, coisas nesse sentido. E ele pega e diz que toda doutrina, todo doutrinador que faz essa relativização, que visa garantir para todas as pessoas, os cidadãos, o desrespeito, mesmo que o desrespeito, uma certa relativização aos seus direitos e garantias, você acabaria culminando num direito penal desumano, porque ele vai na contramão de tudo aquilo que o próprio documento, que a própria declaração prega. Pois bem, ele também vem a citar que praticamente em todas as ditaduras isso ocorreu. Praticamente todas as ditaduras teve sempre uma doutrina ou algo nesse tipo que venha suprimir os direitos humanos, claro, aqui abordando posteriormente, depois na declaração, que venha suprimir todos os direitos fundamentais, todas essas garantias em nome do regime, em nome de uma ideologia. E, por último, aqui na minha fala, ele traz uma discussão bastante atual. Ele vem e diz que uma discussão atual agora sobre um direito penal que ele considera desumano, que vai na contramão
dos direitos humanos seria basicamente o direito penal do inimigo, do Gunther Jacobs, um alemão, e ele foi proposto em 1985 por esse autor. E, basicamente, o direito penal do inimigo, ele seria utilizado para todo e qualquer cidadão, indivíduo, que não queira se submeter ao Estado, ou então que não aceite fazer parte desse Estado. E, devido a isso, ele poderia muito bem ter seus direitos e garantias fundamentais relativizados ou suprimidos em certa quantidade, em certo nível. Pois bem, da minha parte era só isso, senão eu vou começar a me estender. E eu passo a palavra agora para a Gabi Paco, que ela vai abordar um pouco melhor agora esse conceito de direito penal do inimigo. Oi, pessoal, reunião do ano, e também a primeira reunião que eu estou apresentando, então estou um pouco nervosa. Mas vamos lá. Essa discussão do Zaffaroni, conforme o Bruno já trouxe, o Zaffaroni traz a noção de um direito penal humano, onde todo ser humano deve ser tratado como tal, e afirmando dessa forma a garantia dos direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana, também dentro do direito em si, e principalmente dentro do direito penal, como cumprimento do devido processo legal. E o contrário desse direito penal humano seria um direito penal desumano. Nesse tipo, então, estariam inclusas todas as premissas que venham a desconsiderar o indivíduo enquanto pessoa, que venham a desrespeitar seus direitos fundamentais, seus direitos humanos, abrindo pretextos para atitudes abusivas, enfim. E ele traz que todas as ditaduras existiram pessoas que foram privadas desse status jurídico de pessoa, podendo ter seus direitos violados, serem perseguidas e buscando de qualquer forma serem perseguidas para serem julgadas pelo direito penal. Ele traz que no regime nazista as pessoas eram classificadas como os próprios, que eram os arianos, os únicos que tinham o status de pessoa, né, os puros, havia os estranhos, que eram os não arianos, os inimigos naturais, que eram os judeus, os ciganos e outros grupos, os traidores, que eram os arianos dissidentes, que não concordavam com o regime, e os perdedores, que eram os conspiradores de 1944, que foi um atentado contra Hitler, que foi fracassado, então eles eram os perdedores. E enquanto no plano real existia essa carnificina, esse genocídio contra o povo judeu, todas as pessoas não arianas em si, no plano discursivo, essas ações vinham a ser legitimadas por um discurso penal desumano, e tinham como fundamentação essa visão de idolatria à raça ariana, afirmada pelas teorias penais e perseguição de todos que não se encaixassem enquanto raça pura, né, raça ariana. E o Zaffaroni traz um exemplo de um direito penal desumano, que seria o direito penal do inimigo, que é um exemplo claro do afastamento do direito penal da história. Ele foca muito nessa questão da ahistoriedade, sobre o operador do direito desconsiderar o contexto histórico na aplicação do direito em si, como a Silmara já citou anteriormente. Então, o direito penal do inimigo foi uma teoria desenvolvida pelo Gunther Jacobs, que ele era um jurista e professor universitário, e essa teoria foi desenvolvida na década de 80 na Alemanha, 40 anos depois, após o fim da Segunda Guerra Mundial, Holocausto e perseguição contra os não-arianos. Não foi na mesma época que o nazismo em si. As pessoas geralmente assemelham a questão do direito penal do inimigo ser desenvolvido no período nazista, mas houve um lapso temporal até a sua desenvoltura pelo Jacobs. E ele propõe uma nova forma de enfrentamento ao crime. Ele propõe que, para a aplicação do direito penal, deveriam existir dois grupos de pessoas, o direito penal do cidadão e o direito penal do inimigo. O direito penal do cidadão seria aplicado àquelas pessoas que agem conforme as normas vigentes, agem conforme o Estado espera. E que, se vierem a violar algumas normas, elas têm a oportunidade de restabelecer o seu status enquanto cidadão, cumprindo uma pena ou uma multa. Então, mesmo que seja punida, ela é punida como cidadã, mantendo o seu status de pessoa pelo Estado, e o seu papel de cidadão continua sendo reconhecido pelo direito. E essa punição sempre está prevista dentro dos preceitos legais, seguindo o devido processo legal e garantindo seus direitos cabíveis, principalmente da dignidade da pessoa humana. E, por outro lado, existe também o direito penal do inimigo. Aqui
seria destinado àqueles indivíduos que agem contra o Estado e contra a sociedade. Quando o indivíduo rompe o contrato social, ele renuncia à sua condição de cidadão. Então, portanto, é considerado um inimigo do Estado e da sociedade. O Jacobs, ele vê esses sujeitos, ele diz que esses sujeitos, pelo seu comportamento, pelas suas práticas, eles se afastam de forma duradoura do direito, não proporciona a si mesmo uma garantia mínima necessária a ser tratado como pessoa. É o chamado direitos humanos para humanos direitos, né? Nesse caso, não são humanos direitos, então eles não devem sequer ser tratados como pessoas. O inimigo, então, seria um perigo que deve ser combatido. Então, o direito deve se antever o efeito dos seus crimes, sendo ele considerado um perigo. Então, essa teoria ela é construída em cima de 3 pilares, como a antecipação da punição, a desproporcionalidade das penas e a criação de leis severas direcionadas a este grupo. A antecipação da punição traz a punição para o indivíduo não pelas suas ações feitas, mas pela ameaça de um perigo futuro. Então, essa definição e consequente punição daquele que é considerado inimigo é baseada na periculosidade e não na culpabilidade. Ele é punido por ser perigoso, não por ser culpado. Então, a sua detenção seria uma medida de segurança, não de pena. Então, dessa forma, a segurança nacional estaria garantida, uma vez que ele foi afastado da sociedade. E o segundo pilar é a desproporcionalidade das penas, onde não tem um equilíbrio entre o fato praticado, a lesão provocada e a pena em si. E o fator determinante dessa aplicação seria o risco futuro presumido, a relativização ou a ausência de certas garantias processuais, o que abre espaço para determinadas ações abusivas. E o terceiro pilar seria a criação de leis severas direcionadas para esses grupos específicos, no intuito de persegui-los e combatê-los. No direito penal brasileiro, no direito brasileiro em si, essa visão é um pouco controversa aos valores fundamentais previstos na Constituição, como da presunção da inocência e o devido processo legal. Mas fazendo uma reflexão, embora no nazismo o que tenha prevalecido era o direito penal do autor, dentro do direito penal do fato, onde são punidas ações delituosas dos indivíduos, nota-se uma seletividade na aplicação dessas penas. A Constituição garante que sejam garantidos todas as garantias do ser humano, dignidade da pessoa humana e afins. Só que a Constituição ou o Estado democrático não impede a ação brutal, de certa forma, do direito penal. A condenação do indivíduo pelo que ele é e não pelo que ele faz. Nós temos diversos exemplos no judiciário brasileiro onde indivíduos foram condenados não pela sua conduta, mas pelo seu ser. Um exemplo bem claro disso é o Rafael Braga, em 2013, que foi preso numa manifestação com um litro de vinagre na bolsa. Ele foi detido não por ele estar com vinagre, mas sim por ele ser preto, pobre, periférico, e foi um caso que teve bastante repercussão na época. Então, a reflexão que a gente tentou trazer aqui com esse direito penal do inimigo é que, realmente, a Constituição, o Estado democrático, ele não impede a ação do brutal do direito penal. Essa condenação pelo que é e não pelo que faz, do autor e não do fato. E o Brasil possui uma Constituição quando ocorreu o golpe de 64, a Alemanha possui uma Constituição quando ocorreu esse período sombrio da história, que foi o nazismo. Então, na prática, o direito penal do inimigo é uma teoria que não vai ser citada como jurisprudência ou fundamentação de uma pena ou condenação, mas a gente sabe que isso ocorre de forma sutil. A condenação dos indivíduos pelos que eles são ocorre de forma sutil. Lógico que embasado numa seletividade penal, em fatores sociais, raciais, enfim. Acredito que essa tenha sido minha exposição e qualquer consideração que a gente tenha a fazer, vamos discutir depois nos debates. Obrigada. Bom, agora segue comigo aqui, a Gabriela já passou a ideia, né, que ela ficou a ela, né, a responsabilidade de falar sobre o direito penal do inimigo, e eu dou seguimento então aqui. No meu caso, eu vou trazer, na verdade, reflexões, né, sobre tudo que foi dito aqui, sobre a possibilidade ou não
de aplicação, né, dessa teoria do direito penal humano. Será que na nossa sociedade aqui, né, no Brasil, né, a gente consegue colocar isso em prática, né? E então eu coloco assim, primeiro eu acho que é bom então a gente relembrar, então, recordar que a ideia central do Zaffaroni, então, é utilizar essa teoria do direito penal como um tipo de freio à brutalidade do poder punitivo do Estado, né, contra a pessoa humana. A teoria trazida por ele, né, ao meu ver, ela está longe de ser uma realidade. Por quê? Porque essa mudança, necessariamente, ela passa ah, por uma alteração, né, da forma de pensar a ciência jurídica. Hoje, o graduado em Direito, ele não possui uma base de conhecimento com senso crítico para questionar o dogmatismo penal. O nosso positivismo, né, o nosso direito, ele é muito voltado para essa questão dogmática, né? Que às vezes existem algumas verdades que são inquestionáveis. E na faculdade, nas instituições de ensino, a gente é levado a pensar desse modo, né? As instituições de ensino elas têm por objetivo preparar o indivíduo, né, o estudante do direito para o mercado de trabalho. Então, a meu ver, não tem um ensino verdadeiramente jurídico científico que forme um indivíduo crítico. E justamente pela gente não ter um pensamento, né, crítico, né, pensamento crítico, apenas a gente acaba aceitando tudo que é imposto relacionado ao direito para nós. O próprio Zaffaroni, no livro, ele vê, então, né, esse encapsulamento, essa dogmática penal, como um obstáculo à própria teoria dele, a teoria proposta, né, do direito penal humano. Pois para ele, né, o saber jurídico penal moderno omite a história, como a Silmara falou, omite a história, né, não leva em considerações aspectos sociais, né, e ele toma nosso direito, ele toma como verdadeiras as teorias, elas são teorias absolutas. Então, se ensina para nós lá alguma coisa sobre Kelsen, a gente vai concordar, a gente não vai questionar, a gente simplesmente assimila isso e torna como verdade absoluta. E aí, esses ensinamentos, como coloquei, estão dissociados da realidade social, política e também filosófica, né? E afasta, sim, o direito do estudo do próprio conceito do humano, né? Então, isso aí também fica claro na obra dele. Aí eu vou até transcrever um pedacinho aqui do livro, que ele coloca assim, ó, o encapsulamento tecnocrático é próprio de uma tendência redutora que quer limitar a ciência ou o saber jurídico penal à formação de práticos ou agentes acríticos, o que é extremamente grave, pois debilita a função limitadora do poder punitivo, própria e essencial do poder jurídico penal. Então, se não existe na ciência, na nossa ciência jurídica, um pensamento crítico, fica difícil você trazer uma mudança, ainda mais trazendo, né, essa questão do respeito ao ser humano. O lado negativo disso, então, é que se perpetua o conhecimento jurídico penal que só enxerga o punitivismo como a única verdade. Então, para nós existe, já está enraizado na nossa mente, no nosso conhecimento, que o direito penal ele vem o quê? Para punir, né? E aí é assim que a regra é colocada para nós, né? Isso porque, né, quando falamos em dogmatismo, né, quando você trata do dogmatismo, a gente está tratando de um pensamento baseado em verdade absoluta, indiscutível, né, uma espécie até mesmo de fundamentalismo intelectual, né, que não está sujeita à revisão, né, ou crítica. E o Zaffaroni até ele usa assim também um trecho que ele critica esse dogmatismo penal. Ele coloca assim que se deduzimos tudo de uma premissa que não podemos discutir, não fazemos direito, mas sim teologia, porque é na religião que nós temos a presença mais forte do dogma, né? Nós não discutimos nos ensinamentos da religião, porque foi trazido por Deus, né? Então, a religião ensina assim, são ensinamentos divinos, são regras divinas que a gente não pode questionar. E o direito penal acaba entrando nessa linha. Olha, é assim e a gente aplica, né? Então, é isso que ele coloca. Por que não discutir? Se o direito não tiver discussão, se não houver crítica no direito, então não é direito, é teologia. Então, até fazendo essa analogia com a religião, podemos dizer que
a norma penal seria o sagrado, né? O que não pode ser confrontado, que não pode ser confrontada. E quem as aplica, né, é um seguidor fiel, né? A gente vê muitas vezes juízes assim, são seguidores fiéis à lei, que pensa ter cumprido a sua missão de fé ao aplicar a norma sem questioná-la, pois o contrário seria um sacrilégio, né? Desse modo, mesmo desumana, a norma penal ela deve ser aplicada. E é o que a gente vê. Você vê injustiças sendo praticadas, mas a ideia é assim, a lei penal tem que ser cumprida, está na lei, tem que cumprir, né? Então, a gente vê para esse lado de não questionamento, né? Então, o direito penal, né, com seu poder punitivo e acrítico, infelizmente, ele se torna, né, um instrumento poderoso e perigoso a favor do Estado. E aí vem uma reflexão, que o Estado ele usa o direito penal para intervir na vida do cidadão com o intuito de promover o controle social. A ideia não é você combater o crime simplesmente, mas controlar a sociedade. Então, o direito penal acaba assumindo uma função dentro da estrutura social estratificada, com o fim de proteger quem? As classes dominantes e controlar as menos favorecidas. Então, essa é uma reflexão que é feita em cima disso. Nesse norte, então, o crime passa a ser algo típico das classes menos favorecidas. Isso aí é explícito, né, na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil. Então, todo o processo de criminalização ele é direcionado para as formas de desvio de comportamentos típicos das classes consideradas subalternas. Então, a gente vê crimes, normalmente você discute, mas aquele lá, o corrupto, lá, o empresário que sonega, você não vê ele nos jornais, você não vê ele na televisão sendo preso. Normalmente é o pobre, né? É o pobre que é massacrado. É ele que é colocado no presídio, é ele que perde seus direitos fundamentais, que não tem seus direitos fundamentais respeitados. Obviamente que no dia a dia isso não é visto em relação ao direito penal. Na verdade, temos a ideia, né, nós ainda que estudamos o direito, diante da deficiência, né, do ensino jurídico, na verdade a gente tem ideia de um direito penal em harmonia com a ideologia, né, do sistema penal baseado na defesa social. O direito penal existe para defender o quê? A sociedade. Todos nós, né, como um todo, a sociedade como um todo. Em que o poder punitivo é exercido em nome da sociedade, né? No livro A Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal, né, do italiano Alessandro Baratta, ele define essa ideologia, né, e é bom a gente colocar só para destacar, essa ideologia da defesa social em princípios. Eu vou tentar, eu sei que é chato, mas eu vou ler aqui para vocês identificarem. Eu acho que a partir do momento que eu leio aqui, vocês vão talvez se identificar com esse pensamento, porque é o que é praticado no nosso dia a dia. Ao princípio da legitimidade, significa que o Estado, como expressão da sociedade, está legitimado para reprimir a criminalidade, da qual são responsáveis determinados indivíduos por meio de instâncias oficiais de controle social, legislação, polícia, magistratura. Princípio do bem e do mal é identificado como a ideia de que o delito é um dano para a sociedade, sendo um elemento negativo e disfuncional do sistema social. O desvio criminal é, pois, o mal. Desvio criminal é, então, o mal, e a sociedade constituída, o bem. Princípio da culpabilidade. O delito é a expressão de uma atitude interior reprovável, porque contrária aos valores e às normas presentes na sociedade, mesmo antes de sancionadas pelo legislador. E aí vem o princípio da finalidade, da prevenção, né? A pena não tem somente a função de retribuir, mas também de prevenir o crime e de ressocializar o delinquente. Ainda tem a ressocialização aqui. E o princípio da igualdade. A lei penal é igual para todos. A reação penal se aplica de modo igual aos autores de delitos. E, por fim, o princípio do interesse social e do delito natural. Os interesses protegidos pelo direito penal são interesses comuns a todos os cidadãos. Se pararmos para pensar, né, a analisar esse princípio, certamente a gente vai concordar, porque é o que a gente aplica no nosso dia a dia, o que é ensinado para a gente. Principalmente a ideia de ressocialização. Falando realmente, a gente tem que ressocializar, aprende e ressocializa. Mas é importante chamar a atenção, né, para essa ideia também do bem e do mal. Eu acho que a gente tem que analisar isso. Mas quem que é o mal nessa relação penal? Tudo bem, o bem e o mal, nós somos todos iguais perante a lei, né? Aplica-se a todos. Mas então, quem que é o mal nessa relação penal, principalmente aqui no Brasil? E aí a gente vê uma influência forte dos meios de comunicação. Ele que define quem é o bem e o mal. Nos meios de comunicação em massa, eles nos vendem que como autor da maldade, né, o indivíduo negro, o favelado, aquele com baixo nível de escolaridade, educação escolar deficiente,
a quem usa determinado tipo de roupa, quem gosta de determinado estilo musical, como o funk, né, que a gente vê. Então, a pessoa gosta do funk, é favelado, já tem um preconceito aí de que ele é bandido, né? E então o criminoso ele está exatamente aonde? Nas classes indesejáveis, as menos abastadas, as exploradas, que precisam ser controladas para a manutenção do estado natural desejado pela elite. Então, voltando para o Zaffaroni, a impressão que se tem é de que a busca por um direito penal, né, um direito penal humano, encontra um obstáculo quase que intransponível, assim. Por quê? Uma vez que quem controla o poder punitivo justamente, né, ou usa justamente para a manutenção do seu poder. Então, aquela elite que domina o Estado, ela usa o poder punitivo justamente para controlar, né, as classes mais inferiores, né, e controlar e manter o seu poder. Então, nada é por acaso, a Silmara destacou isso, nada é por acaso. O direito penal não é desumano por simples coincidência, mas, assim, aí eu coloco uma opinião pessoal, ele é desumano porque é da natureza dele mesmo ser desumano, porque é uma forma de controle, ele está aí para controlar, e não para trazer justiça, de forma alguma, não se traz justiça, né, com o direito penal. O próprio Zaffaroni afirma que as nossas sociedades estratificadas estão longe de proporcionar a todos os seres humanos o trato de pessoas. E é claro que a ferramenta de discriminação mais violenta é o poder punitivo. Então, o poder punitivo, ele é discriminatório. Ele propõe até que a contenção jurídica, né? Como que então a gente vai fazer a contenção desse poder punitivo, né? Como que a gente vai tentar aplicar esse direito penal humano? Ele atribui essa tarefa aos operadores das agências jurídicas, como o Poder Legislativo, Ministério Público, Poder Judiciário. Mas no Brasil, essas agências, né, jurídicas, elas já estão contaminadas pela ideia do direito punitivo. Vem a questão da dogmática penal. A gente não é levado a pensar o direito, a ser crítico do direito penal. A gente aplica o que está lá, assim foi ensinado para nós, né? Então, e aí, inclusive esses princípios da defesa social, que eu acabei de colocar aqui. Então, assim, sem um ensino jurídico, né? Então, a gente encerra a reflexão assim, sem um ensino jurídico que instigue no pensamento crítico, os operadores do direito serão apenas instrumentos de aplicação do poder punitivo. E permaneceremos distante de um direito penal. Então, o operador de direito nada mais é do que um agente que vai legitimar essa diferença, essa discriminação social, né? Se a gente aplicar a lei da forma como está, a gente não vai praticar justiça. E para passar para o Beló, então, né, e sua conclusão, eu deixo a pergunta, e aí ele pode responder para nós, que o Beló vai trabalhar essa parte. Que será que o direito penal humano é possível em Estado democrático de direito, né? E aí eu passo para o Beló. Bom, então, através dessa exposição, né, da leitura, dos principais conceitos, das reflexões a partir da noção do Zaffaroni, né, a minha intenção e talvez a questão central dessa exposição seja a gente levantar alguns debates. Então, eu vou fazer a leitura desse texto do Zaffaroni agora com uma lente da vertente crítica. O Mascaro fala que existem, no livro dele de Filosofia do Direito, que existem três vertentes para a gente compreender o fenômeno do direito do Estado. A primeira vertente seria a vertente justpositivista, a mais comum, né, correspondente a um espectro liberal, que o filósofo principal seria Kant e o principal teórico jurista seria Kelsen. Depois nós temos a vertente não justpositivista, que é uma vertente que ela afasta aquela perspectiva reducionista, né, da norma e do Estado, entendendo que existe uma decisão fora da norma, né, pautada em poder político, em capital político, poder de decisão. O principal filósofo, assim, geral dessa vertente seria Heidegger, e o principal filósofo seria o Carl Schmitt. Mas também a vertente não justpositivista, ela serve tanto para o campo progressista, por exemplo, Foucault. Foucault é um não justpositivista, só que ele traz essa questão da decisão para a crítica. Ele critica, só que no amplo de uma perspectiva não justpositivista. Ele não critica, por exemplo, falando que o poder está dentro da norma, ou o Estado tem que ser compreendido através da norma. O Foucault também traz o debate não justpositivista, só que para o progressismo. Então, a gente tem campos binários aí dentro do próprio não justpositivismo. E, por fim, a terceira vertente, que é a vertente pela qual eu pesquiso, eu sou adepto, eu enxergo os textos, é a vertente da crítica.
O principal filósofo geral da vertente da crítica é o Marx, e o principal jurista é o Pachucanes. Inclusive, acho que eu virei até meme, tanto que eu falei de Pachucanes nessa faculdade nos últimos 2 anos. Mas, então, eu vou tentar trazer agora para o debate essa leitura desses conceitos do marxismo, de como que a gente entende o direito e o Estado, para, então, dar uma resposta e trazer quais são como é que eu posso dizer, as limitações da proposta do Zaffaroni. Bom, desde que o Marx desenvolveu o estudo dele sobre capitalismo, entendeu que a forma mercadoria é o núcleo da sociedade capitalista, que tudo vira mercadoria, e essa forma vai se expandindo até que ela atinge a força de trabalho, né, a venda e compra de força de trabalho, aí a gente tem, então, o núcleo da sociedade capitalista. A partir dessa descoberta do Marx, então, outros pensadores vieram dedicando tempo a parcelas específicas dessa totalidade que ele entende. Marx não teve tempo, obviamente, para desenvolver estudo sobre tudo, então ele foi deixando de herança essas portas de pensamento para outros pensadores. Um jurista soviético, na década de 20, fez a descoberta do direito. Ele relacionou, ele mostra como que a forma jurídica, né, ela é derivada da forma mercadoria. Então, ele compreende o direito a partir de uma perspectiva essencialmente capitalista. O direito ele não vai deixar de ser alguma coisa, ele não vai deixar de ser capitalista se ele for manipulado por determinada classe ou grupo. A essência dele, a forma dele é capitalista, não o conteúdo dele. Passado um tempo, lá pela década de 70, a gente teve também o desenvolvimento da teoria da derivação, que teve um alemão chamado Joachim Hirsch, que desenvolveu uma teoria chamada teoria da derivação, e ele herda daí o estudo do Pachucanes, e ele faz o estudo, então, da forma política. Ele trata como que a forma política também é derivada da forma mercadoria, e ele mostra como que só no capitalismo, só na sociedade que troca mercadorias, o Estado é um terceiro. Ele não corresponde a ninguém, ele não enxerga as desigualdades materiais, ele enxerga todos como iguais, né? Naquela ideia formalista, né? De todos são iguais, todos são livres, né? Sem enxergar a questão da materialidade. Ou seja, o grande saldo da coisa, para as teorias críticas, tanto o Estado quanto o direito estão relacionados com o capital. Se Estado e Direito estão relacionados com o capital, a gente não pode enxergar as coisas de uma maneira reducionista, a gente não pode limitar a perspectiva normativa ou aquele famoso paradoxo, né? O Estado é o que o direito fala, o direito é o que o Estado fala. A gente não pode se limitar a essa perspectiva. A gente não pode enxergar os fenômenos sociais a partir da norma, mas o contrário. A gente tem que enxergar como que os fenômenos sociais acabam respingando na norma. Tem um livro sobre nazismo, que é escrito por um cara chamado Franz Neumann. Ele escreveu este pequeno calhamaço aqui, ele chama B. Mott. O Franz Neumann é um jurista, né, da escola de Frankfurt, e ele relaciona assim, o nazismo ao capitalismo. Ele fala que o nazismo ele quis acender a fornalha do potencial industrial da Alemanha. A Alemanha buscava expandir os negócios, buscava se reinventar, entrar naquela questão imperialista, entrar no jogo do capital. Então, a partir do movimento bélico, foi o jeito que a Alemanha encontrou para as indústrias dela se desenvolverem. Acho que o maior exemplo é a Volkswagen, né? Inclusive Folk, né? Folk é a palavra que os alemães usavam para justificar a própria questão da comunidade ariana e tal. Então, Volkswagen é tipo o carro do povo. Enfim, daí a nossa grande questão dentro dessa perspectiva, que garantia a gente pode ter que a noção de um direito penal humano vai impedir que a gente repita esse tipo de ideologia? Será que realmente é normativista a questão? Será que a gente tem que tratar as coisas dentro de uma visão normativa, dentro de uma visão justpositivista? Ou a gente tem que buscar entender os fenômenos sociais que moldam o direito para a gente afastar reformismos que talvez vão se desmanchar no ar? A gente não pode deixar de questionar que, por exemplo, nós tivemos aqui a Constituição de Weimar, né, como o grupo mostrou de maneira brilhante. A gente teve uma Constituição de Weimar, veio um golpe, veio um novo contexto social, derrubou Weimar, teve uma nova norma. Ou seja, não é que a norma molda os fenômenos sociais, mas o contrário, são os fenômenos sociais que moldam, que refletem nessas normas, que dão base a essas normas. Então, que garantia a gente tem? Voltamos para a nossa Constituição. A Constituição de 88 ela é maravilhosa, tem N questões, só que, por exemplo, na parte administrativa, ela não afasta e nem diminui, por exemplo, a questão da autonomia das polícias.
é totalmente militarizado, é quase igual à ditadura na questão, como é que eu posso falar de autonomia, é quase igual. Então, o que mudou? Olha para as nossas prisões, será que a gente está tão longe assim de um holocausto? Inclusive tem autores que usam o termo de holocausto nosso de cada dia, né? O Salah Khaled usa no livro dele Discurso Penal, Sistema Penal e Discurso de Ódio, ele usa esse termo. Tem outro livro que é Autoritarismo e Sistema Penal, do Cristiano Falco Fragoso, que ele compara o Brasil ao nazismo em questões tanto dogmáticas quanto em produções concretas, né? E na porta de Auschwitz estava escrito, né? O trabalho liberta. Então, tem toda uma questão. Eu gosto muito de analisar as coisas também a partir da teoria da regulação, que é uma teoria que surge na França, que eles, por exemplo, os conceitos mais gerais do capitalismo não dão conta de analisar que o capitalismo tem fases. E essas fases do capitalismo, elas são determinadas pela necessidade do acúmulo. Só que a necessidade do acúmulo também não acontece sozinha. Tem um arcabouço, tem uma regulação junto. E o direito e o Estado fazem parte dessa regulação. Então, o direito e o Estado, eles acabam sendo moldados conforme essa lógica de acúmulo. Um exemplo, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente estava no momento de industrialização, no momento em que a força produtiva, que o capital se reproduzia a partir da produção em massa e do consumo em massa. Daí, esse período entre pós-guerra e década de 70 ficou conhecido como Fordismo. Nesse período, o direito penal não teve uma brutalidade explícita, ele era muito mais voltado para a questão disciplinar. Obviamente, cada país vai sofrer um tipo de configuração em relação da sua posição hierárquica no imperialismo, mas a noção geral era uma noção disciplinar. O exemplo é a questão do crime de vadiagem. As indústrias precisavam cada vez mais de pessoas para trabalhar, então a classe trabalhadora ela via um momento ela sofria menos repressão se comparada a hoje, porque você precisava de mão de obra. Isso muda com a década de 70. A financiarização do mercado abriu novas possibilidades para o capital se reproduzir, o capital passa a ser cada vez mais móvel, ele passa a fazer com que os países abram mão de coisas que diminuam, né, a sua taxa de lucro, como direitos trabalhistas, como garantias sociais, aquele estado de bem-estar social keynesiano, ele rui. Essa ideologia é substituída por uma regulação conhecida pelo neoliberalismo, que o Estado tem que se mostrar cada vez mais aberto ao mercado e ser mais atrativo. E o que acontece com a classe trabalhadora? A gente vê o conceito de multidão. A gente vê que todo mundo passa a ser punido, há cada vez mais controle. Poxa, a gente viu um padre, o Júlio Lancelotti, dando uma retada em pedra no meio da rua. Então, a própria cidade vira um organismo de vigilância, de punição. A própria cidade acaba se tornando ela própria um organismo voltado para a repressão. Então, a classe trabalhadora, ela é uma massa, ela não está mais numa posição de que ela precisa ser utilizada, não tem mais aquela noção de pleno emprego. Então, as pessoas que não conseguem uma qualificação ou que não conseguem se inserir, elas vão para o mercado informal, a questão da uberização, enfim, tudo que é sólido parece que realmente se desmancha no ar, né? Então, até os vínculos afetivos sofrem esse impacto, né? Poxa, a própria questão da estética, né? Eu estava falando com o professor Bernardo sobre o livro do Byung-Chul Han, que é A Salvação do Belo, e ele relaciona como a arte, a beleza hoje é vista dentro de uma lógica, enfim, que é coerente com a questão de você afastar o oposto e tudo é liso, porque tudo precisa ser bonito, sabe? Então, perdeu, por exemplo, aquela contradição do barroco, né? Thiago escuro, hoje é tudo liso. Então, todas essas questões impactam. E a questão da repressão é a mesma coisa. Então, se você pensa essa questão, como que você garante que uma dogmática penal, que o pensamento de direito penal humano vai impedir que a gente volte a produzir aberrações igual o nazismo foi? Aliás, essas aberrações, elas estão aí, elas só estão escondidas, né? Através de um discurso bonito de Constituição, né, e tal. Inclusive, a gente vê que a Constituição não é mais garantia de nada, porque, por exemplo, aquele positivismo estrito, que era tão famoso na época fordista, né, de Constituição como topo hierárquico, ele se desmancha. Hoje você não tem mais, por exemplo, Kelsen falando, não, a norma vai ditar. Hoje a gente tem mais o quê? A gente tem Habermas, a gente tem Dworkin, é a galera que usa princípio, porque a norma posta já não diz muita coisa. Então você precisa resolver a coisa na base do princípio. O exemplo disso, e é essa minha proposta na minha dissertação, que eu vou defender quinta-feira, é que o positivismo estrito, por exemplo, trouxe o estado de coisa inconstitucional. Ruiu a Constituição, aquilo lá de respeito, integridade do preso e tal, aquilo lá ruiu, acabou aquilo. É um outro positivismo agora.
Então, será que a gente ganha ficando nesse discurso de positivismo? Será que direito e Estado vão resolver a coisa, impedir que a gente produza um monstro, um behemoth, né, que é um monstro bíblico, igual o Leviatã, que é o nome do livro do Neumann? Será que a gente vai impedir realmente que um novo behemoth nasça só da crítica dogmática por dogmática, por reforma do direito penal, por um novo direito penal? Ou a gente parte para agressão à própria forma, que é a forma jurídica, é a forma capitalista, é a forma mercadológica? Então, essa leitura, a questão do estudar para não repetir, eu proponho uma leitura inegociavelmente anticapitalista, se a gente quer realmente trazer segurança e impedir que as pessoas sofram esse tipo de mutilação, desde a questão da hierarquia entre chefe e patrão, mas também, né, mais pungente na questão entre Estado e pessoa submetida ao Estado. Então, acho que era mais ou menos essa questão de afastar a leitura do nazismo como moralismo, como, não, os nazistas foram daquele jeito porque eles eram maus. Ou eles foram daquele jeito porque eles eram, porque alguém governou daquele jeito. Então, a leitura o nazismo, ele com certeza, não é um monstro, ele é simplesmente uma possibilidade, um sintoma do capitalismo. E a gente não vai conseguir garantir que isso nunca volte a acontecer se a gente não tiver uma leitura anticapitalista. Se a gente não tiver, né, a arma da crítica mesmo em mãos e questionar os próprios fundamentos, as próprias formas, e não usar as próprias formas desse sistema contra elas mesmas. Né, a burguesia não conseguiu derrotar os nobres, né, com a religião. Eles tiveram as próprias formas, a Revolução Burguesa. Então, será que a gente vai conseguir impedir isso através das próprias formas que a gente conhece, né, jurídica e tal? Enfim, essas são as minhas leituras, de enxergar as coisas como uma base material, enxergar como os fenômenos concretos dão base para uma realidade normativa, como que o direito participa dessas variações, como o direito se comporta, e como que talvez uma mera proposta de direito penal do Zaffaroni não seja suficiente para impedir que isso volte a acontecer. Frise-se aqui, desde já, que as pessoas que propõem, que estão na luta de frente dessa perspectiva, como Zaffaroni, a questão da culpabilidade, a questão do direito penal humano, como, por exemplo, o Juarez Celino dos Santos, essas pessoas são muito importantes, porque elas estão fazendo uma luta por sobrevivência dentro da norma. O próprio Juarez, como marxista, sabe que a questão da norma, ela não vai servir para estancar tudo. Mas essa luta do dia a dia, né, a luta dentro do direito, ela é muito importante. Só que a gente não deve como é que eu posso dizer, se iludir com ganhos. Porque direitos trabalhistas eram ganhos, né, devido de gastos, reformas, e a gente viu onde eles foram parar, né? Então, essa leitura que eu trago de uma crítica, né, e também de uma leitura do Zaffaroni a partir das teorias críticas. E agora eu jogo a bomba aí para todo mundo discutir.